Primeiro exercício, solicitava aqui, para representar graficamente, calcular, identificar a raiz e o intercepto no gráfico. Ou seja, então tinha um processo algébrico para fazer uma manipulação à mão e também no gráfico, né, depois de fazer o gráfico, identificá-lo. Se você usa já o GeoGebra, você não faz o gráfico à mão, e automaticamente você já tem a identificação da raiz e do intercepto quando você utiliza o software, que é o que eu vou fazer aqui. Tá? Se alguém tiver alguma outra dificuldade, também não tem problema algum em fazer na mão. Tá? Então vamos aqui fazer o cálculo da raiz e do intercepto. Então vamos usar aqui a nossa folhinha, a nossa lousa digital aqui, a nossa lousa do Word, para fazer o cálculo da raiz e do intercepto. Então a primeira função, y igual 3x mais 3. E quando se fala em raiz, como a gente viu na aula passada, quando fala raiz, significa que eu sei um pedaço da informação. Qual pedaço que eu sei? A coordenada y, que vale 0. Se a coordenada y vale 0, basta vir aqui e colocar o valor y neste lugar aqui, exatamente o quanto que ele vale nesse momento. E aí, então, eu fico com a seguinte igualdade aqui. Eu só vou trocar a ordem, tá? Mas se você coloca os lados da igualdade, mas se você coloca o valor de y no local adequado, no lugar do y, não tem problema algum. Y igual a 3x mais 3 ou 3x mais 3 igual a y é a mesma coisa. E no caso aqui particular, o y vale 0. Então, como é que eu resolvo essa minha expressão aqui, essa minha equação no primeiro grau? A gente usa propriedadezinhas aritméticas básicas. O 3 aqui, que está somando com o 3x, eu vou passar ele para lá, com a operação inversa da soma, que é subtrair. E 0 menos 3 dá menos 3. Então, passei esse cara aqui para lá. E o 3, que está multiplicando aqui o x, eu passo para lá com a operação inversa também, ou seja, menos 3 dividido por 3, a gente já usa geralmente a forma fracionária, e aí eu fico com x igual a menos 1. Então, olha só, partindo de uma parte da coordenada conhecida, que é a coordenada y, cheguei na outra parte conhecida quando eu fiz a substituição na função. E aí eu fico com a raiz, ou ponto coordenado, associado à raiz sendo menos 1, 0. Então esse é o ponto que eu identifico lá na minha reta, onde ela cruza o eixo horizontal. Alguma dúvida aqui, pessoal? Não, professor. Maravilha, obrigado. A Letícia perguntou aqui no chat se a gente vai ver a de segundo grau. Claro que vamos ver a de segundo grau. É a próxima. Depois disso daqui é segundo grau. Primeiro grau, depois do primeiro vem o segundo. Então vamos ver sim. Os procedimentos são muito similares, né? Só muda a forma como se calcula a raiz, mas ela está sempre associada a um valor y igual a 0. Então aqui, quando eu vou calcular o intercepto, também eu conheço um pedaço da informação. Significa, o intercepto do eixo y significa que o x é 0. O x sendo 0, basta vir aqui na função e substituir no lugar do x o 0. 3 vezes 0 mais 3. Y é igual a 0 mais 3, dá 3. Portanto, o ponto, que é o intercepto, é o x igual a 0, y igual a 3. Então, se eu tenho os dois pontos,
por esses dois pontos aqui, eu passo a minha reta, que a reta representa todas as conexões do conjunto do x com o conjunto dos y, que satisfazem esta condição aqui. Triplica o número do conjunto x e soma mais 3. É essa a relação, que é desenhada a partir dessa montagem. Está aqui. Então, a reta verde representa exatamente a conexão entre os valores daqui desse conjunto numérico na horizontal com os valores do conjunto numérico na vertical. Em particular, quais dois que a gente identifica? Os pontos notáveis. A raiz, menos 1, 0, que a gente identificou lá já no cálculo, e a intersecção com o eixo y, ou intercepto y, 0, 3. Leandro, então, em qualquer ponto coordenado, sempre é primeiro o x e depois o y. Ó, sempre. Por isso que ele chama par ordenado. Tem uma ordem, senão fica uma bagunça aqui, né? A gente fica perdido. Aí a gente fica confuso. Ah, qual que vem primeiro? Ah, eu ponho no x, ponho no y? Não. Primeiro, e aí a gente às vezes fica muito marcado com chamar esse eixo de x e esse eixo de y. Aí quando eu chamo de z ou de r, aí a gente fica perdido. Então a gente pode pensar assim também. O primeiro número está associado a eixo horizontal, movimento na horizontal, esquerda, direita. O segundo número, sempre assim, movimentos na vertical, acima e abaixo. Tá? Tudo bem, pessoal? Alguma dúvida aqui? Por enquanto. Maravilha, valeu. Então, prosseguindo, eu tenho agora a outra função. Y é igual a menos 5x mais 20. Observem que aqui ela tem o número... Professor, Pois não? a Leandra está pedindo para você explicar o intercepto novamente. Ah, muito obrigado. Agora que eu vi aqui no chat. Vamos ao intercepto do eixo y novamente. Então veja. O intercepto do eixo y vai ser um pedaço da informação, que o x vale 0. Já mostro lá no gráfico por que a gente sempre sabe que o x vale 0. Como é que eu faço aqui? Se eu sei essa informação, basta vir aqui na minha expressão, aqui, ó, e substituir nesse lugar o valor que eu conheço para x, ou o valor que eu pretendo usar para x. E nesse caso, é esse daqui. E foi isso que eu fiz aqui. Ó. Então, 3 vezes 0, mais 3. E aí, 3 vezes 0 dá 0. E 0 mais 3 dá 3. E aí eu faço a associação. Bom, quem que é esse cara aqui? Bom, esse cara eu já sabia. Era um pedaço da informação conhecida. De onde veio ele? Aqui, ó. X igual a 0. E esse daqui? Y igual a 3. Mesma coisa. Aqui, ó. Quem que é esse primeiro ponto aqui? X igual a 1. E esse segundo? Y igual a 0. Então, par ordenado é sempre isso. Primeiro x, depois y. Movimento na horizontal. Movimento na vertical. Porque, como eu disse, pode ser que os elementos ou as letras sejam diferentes dessas, mas a ordem continua a mesma. Tá? Mas vamos lá então, se não for essa parte do intercepto que não ficou clara, se não é a parte algébrica. Por que que é 0 intercepto? Intersecção com o eixo y, olha, sempre aqui. Em qualquer lugar que eu for com esta função, não vai dar aqui.
Deixa eu só voltar aqui um pouquinho. Em qualquer lugar que eu for com essa função, esse ponto vai ter coordenada 0 no eixo y aqui, ó, quando a reta verde cruzar o eixo y. Olha só, se eu deslocar a reta. Vamos pegar aqui lá mais para cima. Olha onde cruzou. Formação do 0 para x, alguma coisa para y. Se eu vou subindo um pouco mais, também vai acontecendo isso, olha lá. 0 para x, 5 para y. Qualquer lugar que for aqui, até na parte negativa, ó. Olha lá. 0 para x, 4.1 para y. Ah, e por que que é assim? Porque esse meu mundo, do plano cartesiano, eu só tenho duas dimensões de movimento. Eu me movimento assim ou assim. Então, para ir para qualquer lugar aqui, ó, por exemplo, se eu quiser ir aqui, o que eu tenho que fazer de informação nesse espaço que é referenciado ou que a informação é numérica? Significa que eu faço o quê? Olha, para chegar lá, você movimenta uma quantidade na horizontal para cá e uma quantidade na vertical para cá. Aí você vai chegar aqui, ó. Então, qual é a quantidade que você movimenta na horizontal? Visivelmente aqui, 6 partindo do 0 na horizontal e menos 4 partindo do 0 na vertical. Aí eu vou chegar aqui, ó. Óbvio que você não vai fazer isso e depois voltar aqui e ir para cá, porque senão realmente você vai ficar parado aqui. Você faz o quê? Por exemplo, vai esse caminho e depois desce até aqui. Você andou, por isso tem essas guias aqui, ó. E aí vai te orientando para saber quanto você desceu. A mesma coisa se você fizer primeiro aqui assim e depois aqui assim. Só a informação do ponto é que sempre você diz este movimento, o quanto você fez, e depois esse. Mas a forma como você quer movimentar, se você desce primeiro e depois aqui, vai chegar no mesmo lugar, desde que você associe sempre essa informação ao segundo elemento da coordenada. E aí, se você está sobre essa linha, veja que você só desce ou sobe. Não movimenta nada para a esquerda ou para a direita. Então, movimento na horizontal vale 0, já que eu só subo ou desço. Por isso que ele sempre vai ficar 0. Era isso, Leandro? Deixa eu ver aqui o chat. Tem mais alguma dúvida? Não, professor, só isso. Obrigada. Imagina, disponha. Então vamos ao próximo. E se alguém precisar novamente me interromper sobre esse exercício, fiquem à vontade, sobre o exercício 1. O 2 aqui então é a função menos 5x mais 20. Como eu estava dizendo, aqui o número que acompanha o x, ou chamado coeficiente angular, é negativo. E o que significa isso? Quando o coeficiente angular é negativo, ou o número que acompanha o x, também chamado de constante, aqui, a gente diz que ele é negativo e significa que a reta ela tem um comportamento decrescente. Diferentemente dessa, que foi crescente, ela vai ter um comportamento assim, né, com uma angulação para baixo, tá? Em algum local aqui do plano cartesiano. Então, vamos fazer o cálculo da raiz e do intercepto também. Então, exercício 2, y igual a menos 5x mais 20. E não tem uma ordem, tá? Eu tenho sempre primeiro calcular a raiz? Não, se eu não quiser calcular a raiz primeiro, vamos ser rebelde agora então. Vamos calcular o intercepto. Eu gosto do intercepto y, então vamos fazer primeiro ele, não tem problema. Tá? Como foi solicitado os dois pontos notáveis, ou seja, os pontos que a reta cruza os eixos, tanto faz a ordem, desde que você lembre que, ó,
Ah, eu intercepto y, então, qual a informação que eu sei? Eu sei que o x é igual a zero, que vai estar no eixo vertical. Ó, pessoal, esse tracinho aqui não é menos não, tá? Eu vou dizer porque já me perguntaram, professor, por que você sempre escreve intercepto menos y, se é y positivo? Eu falo, não, isso aqui é um hífen, tá? Só um hífen que eu estou usando. Mas a gente tem que explicar porque na matemática esse símbolo aí é de menos, né? Dependendo da condição. Então é importante deixar claro que não é menos, é um hífen, nesse caso. Não ficou muito claro não, hein? É um hífen, intercepto y, quando a gente quer fazer um apêndice em alguma palavra, né? A gente quer associar ainda a palavra. Então a gente usa um hífen. Então aqui, se eu coloco no lugar do x o valor zero, vai ficar menos 5 vezes 0 mais 20. E aí então y vai ser menos 5 vezes 0 dá 0, 0 mais 20. Nem precisava ter feito essa passagem, já poderia ir direto para 20. Ou seja, o meu ponto coordenado aqui é 0,20. Ah, professor, eu observei, tanto no anterior quanto neste, que o intercepto é sempre aquilo que sobra, sempre aquilo que não tem x. Olha, é isso aí mesmo, gente. Independente de eu saber a função, o intercepto mata a parte que tem x e só sobra essa parte aqui. Só sobra a constante. Tá? Isso para a função de maneira geral também, né? Se eu tenho, por exemplo, aqui, vamos fazer um parênteses aqui. Um parênteses, mais um cercadinho aqui. Se eu tenho a função do primeiro grau, f de x igual a x mais b, ou y igual a x mais b, tá? Tanto faz. É a maneira geral de escrevê-lo, tá? Se eu coloco lá x igual a zero, significa f de 0 ou y, tá? Tanto faz, a letra que você usa, igual a a vezes 0 mais b. Sempre sobra quem? Aqui, ó. Sempre sobra esse cara. Então, isso aqui vai ser b. Isso daqui é o intercepto. Tá? O intercepto y vai estar sempre associado na coordenada vertical, ou seja, na segunda coordenada. O valor de b vai ser aquela informação. O valor de x vai ser sempre zero. Mas voltemos aqui à programação normal. Vamos falar sobre agora a raiz dessa função 5x mais 20. Menos 5x mais 20. Então, raiz significa x igual a zero. Portanto, menos 5x... Mas não. Estão me ouvindo? Deu picotada, professor. Tá dando picotada, né, gente? Vocês não têm ideia de como tá duro aqui trabalhar. Essa semana a rede tá oscilando demais. Voltou? Estamos estáveis de novo? Balancei, mas não caí? Parece que voltou. Então vamos lá. Se eu cair de novo, eu vou saber, obviamente, aqui, mas vocês me avisem aí, vai que eu me empolgo aqui e nem perceba. Se vocês, quando tiverem a minha fala picotada ou metalizada, vocês me avisam. Então, continuando. Então aqui, menos 5x mais 20 igual a zero. Resolvendo aqui então, deixa eu só baixar um pouquinho mais para ter mais espaço aqui. Menos 5x igual a menos 20. E aí eu posso fazer multiplicando todo mundo por menos 1, ou seja, os dois lados, ou também fazendo o seguinte. Bom, o menos 5 está multiplicando o x, então eu vou passar para lá dividindo o menos 20. Tanto faz, tá, gente? E aí eu fico com menos 20 sobre
menos 5. Não vai trocar o sinal dele não, hein? Ah, se você não passar o menos 5 para cá, você tem que deixar o menos aqui, ó. Não vai sumir com ele não. Tá? Mas se você passou, aí você faz regra de sinal também na divisão. Menos 20 por menos 5 dá mais 4. 4 positivo. Então, o ponto, que é a raiz aqui, é 4, 0. Aqui eu não anotei o intercepto. O intercepto é 0, 20. Tudo bem? Dúvidas aqui, pessoal, no cálculo? Tá, anotei Não, sim. professor. Professor, eu tenho uma curiosidade. Pois não. Pode até parecer besta essa minha curiosidade, mas eu tenho ela. Se é tão óbvio que no caso, né, do Y vai ser sempre esse número que o senhor informou, por que é necessário fazer essa conta? Nem é. Ah, É tão óbvio que nem é. Mas por que se faz? Porque a gente está muito amarrado a um processo mecanizado, né? Mas por que eu coloquei e mostrei a associação? Para realmente ver, olha, é dinâmico esse negócio aqui. Se você está montando ali, algumas coisas não são nem necessárias. Isso aqui é uma função proporcional. Isso daqui é uma regra de 3, uma função do primeiro grau. Uma regra de 3, uma função do primeiro grau. Então, da mesma maneira que você pensa proporcionalmente, uma regra de 3 está pensando aqui. Ou você pode ver algumas coisas mais imediatas, como uma construção de um gráfico, onde você tem um dos pontos. Se você quer montar uma função já tendo essa identificação sempre, não é necessário você nem montar assim. Ou ainda, se você tiver o gráfico, né, se você tiver a reta ali, se não tivesse essas identificações aqui, ó, tivesse assim, você já bate o olho no gráfico e já vê, aqui ó, intercepto. Então você sabe que o B é menos 4. Não precisa de mais nada. verdade, professor. É isso. Então você já vai construindo uma função assim. Então tem tanto como você partir da expressão e chegar com essas identificações no ponto, sem necessariamente ficar montando todo esse cálculo, por ser óbvio, né? Quem já assistiu o Poço já vai lembrar do óbvio, né? Ou, se eu tiver um gráfico, eu construir a função também a partir dela. Ou se eu quiser alguns pontos notáveis, né? Então é isso. E aqui, só para finalizar, montando a outra função, eu tenho menos 5x mais 20. Observe aqui que eu nem coloco y igual menos 5x mais 20. No GeoGebra, ele já subentende que isso é uma função, ele vai atribuir automaticamente uma função para ela. Por que é melhor assim? Porque eu corro o risco de... eu evito ele de não entender aquilo que eu estou querendo. Ele já sabe que é uma função. E eu posso usar outra letra aqui? Não, porque ele está programado só para 2 variáveis. Então, ele entende. Tudo bem, tem 3 aqui, ó, mas ele está fazendo no plano aqui, tá? E aí, talvez, é só para mudança de variáveis. Eu nunca usei 3 variáveis aqui, tá? Então, também não posso falar muita coisa sobre o z aqui. Mas o x está associado sempre ao eixo horizontal aqui, tá? Então, por isso que a gente, se tiver outra letra para a função, usa x aqui, como eu usei na aula passada nos exemplos. Eu deixei em vídeo para vocês. E aí, então, se eu quiser só exibir a linha em azul, ou seja, a função em azul que eu acabei de construir, que é essa g aqui, menos 5x mais 20 é essa. Olha aqui a minha raiz, 4, 0. Da mesma maneira como eu achei aqui. Óbvio, né? Novamente. E aqui o intercepto, 0, 20. Dúvidas, pessoal? Por enquanto, tranquilo. Professor.